Então, boa noite a todos, a todas. Com muita alegria nós trouxemos esse tema da noite, Francisco Spinelli, uma vida de amor, como o Carlos falou. Então, para falar de Spinelli, de sua vida, de sua obra, nós precisávamos muitas vezes, porque é uma trajetória muito grande, de amor, de compreensão, de divulgação da doutrina espírita. Então nós trouxemos algumas coisas que fala, que é comum nós recordarmos, cada vez que a providência divina, preocupada com cada um de nós, quando Jesus diz que vai nos enviar o Consolador, ele envia esses missionários, Francisco Spinelli, Divaldo, Chico Xavier, todos esses espíritos iluminados que vêm mostrar para nós o caminho, é esse caminho que nós devemos seguir. Então a providência divina, então tão logo Kardec trouxe a codificação, muitos espíritos vieram, assim como Jesus, quando Jesus vem e traz e fala a palavra sublime amor, ele faz os povos estremecer e os mártires ervos de esperança descem ao circo, vêm à terra, trazer a mensagem de Jesus e deram a vida por Jesus. Hoje não é preciso mais morrer por Jesus, hoje é viver por Jesus. E é o que esses missionários fazem. Então nós temos muitos missionários, Dr. Bezerra, Eurípides Barçanufo, Chico Xavier, Divaldo, Leopoldo Machado, Altivo, que é presidente do Centro Espírita Leon Denis, Jesus Gonçalves, Ivone do Amaral Pereira, Sueli e também Jerônimo Mendonça. É a espiritualidade nos enviando sempre esses missionários para nos mostrar qual o caminho, como nós devemos nos comportar na nossa caminhada, na nossa jornada. E aqui no Rio Grande do Sul, tivemos 4 missionários que vieram de outras cidades, de outros países, como Ângelo Aguarud, José Simões de Matos, Ângelo Aguarud veio da Espanha, José Simões de Matos de Portugal, Francisco Valdomiro Lorenz, da Tchecoslováquia, e Francisco Spinelli, com 18 anos, veio da Itália, justamente para firmar a pátria do Evangelho. Então nós começamos falando aqui sobre a infância de Francisco Spinelli. Isso está no livro da Félix, Conte Mais, que nos fala sobre a sua infância. Então, ele nasceu dia 31 de dezembro de 1893. Recebeu o nome de Francisco. E desde cedo ele já começou a demonstrar a sua inteligência, a sua capacidade. Então nos mostra aí a reencarnação. Como é que eles vêm com tanta inteligência, crianças, já com tanta sabedoria. Então, desde cedo, ele revelava uma extraordinária inteligência. Aos 2 anos e meio, já na escola maternal, chamava a atenção pela grande facilidade de ter todo esse entendimento. Então, pela reencarnação, nós podemos entender hoje tudo aquilo que nós aprendemos nessa vida, nessa existência. Às vezes nós estamos pensando, mas a pessoa começou a fazer a universidade, a faculdade com 80 anos, faz com 80 anos. Aprendeu a tocar gaita com 85, meu pai começou a aprender a tocar gaita com 82, 83 anos, e aprendeu. Então, quando nós vimos as crianças já sem aprender, já vem com toda essa inteligência, já vem tocando piano, já vem com entendimento, já vem com sabedoria, nós aí confirmamos a reencarnação. Tudo aquilo que aprendeu, não se perde. Tudo aquilo que nós aprendemos na nossa caminhada, na nossa jornada, vai somar e vamos desenvolver nas outras existências. Aos 5 anos, já ingressava na escola primária, como fez, facilmente revelado como ótimo aproveitamento. Entusiasmou-se mais o pequeno Francisco pelo estudo. O seu maior ideal era estudar sempre. Ele tinha essa paixão pelo estudo. Já desde pequeno, 2 anos, 5 anos, os pais encontravam ele sempre
estudando. Então, mas nem tudo, né? Nós temos os nossos caminhos, mas Deus tem caminhos onde o mundo sequer tem estradas, né? Então, nem tudo ocorreu como planejara com a família, né? O seu pai veio morar aqui na cidade de Vacaria e ele, Francisco, teve que ir morar com a mãe junto com a avó. E a avó, né, não queria que ele estudasse, né? Queria que ele, nesse momento, fosse trabalhar, que ajudasse a família. E o grande sonho dela era que ele se tornasse também alfaiate, né, como o pai. Então, eles achavam, né, que saber ler era o suficiente, né? Sabendo ler, escrever, chega, não precisa mais ir para o colégio. Mas ele queria, né? Ele tinha essa tendência, ele queria mais, ele queria estudar, ele queria no futuro ser advogado. Queria que seguisse a profissão do pai, né? E ele foi conversar com o professor, né? Então ele fez um entendimento com o professor, foi lá, dirigiu-se imediatamente, né, aos seus queridos mestres e falou, né, mestre, a minha avó não quer que eu continue a estudar, mas se eu parar agora eu esquecerei tudo aquilo que eu já tenho aprendido. E não seria possível, né, eu repetir o último ano sem que minha avó soubesse. Então, o objetivo dele era ir para a escola, era estudar, era aprender. Mas a avó não queria, mas ele fez essa proposta para o mestre, né, o professor, né, o que acham os senhores desse meu plano? Eu estaria agindo muito mal? Eu compareço pela manhã e à tarde irei à oficina. Ela quer que ele aprenda na oficina, então vou à oficina de tarde. Mas de manhã, ao invés de ir à oficina, eu vou para o colégio, vou estudar. E ele foi questionar o professor, né? E o professor, conhecendo, né, o temperamento da avó, mas ele aceitou, disse, não, você não está fazendo nada de errado, né? Você está pensando lá na frente, você está pensando no seu futuro. Porque hoje, o professor diz às pessoas, as crianças não querem, né, a porta do colégio, né? Tendo oportunidade, sai pela porta. E ele não, ele queria aprender, ele queria participar. Nós não achamos que proceda, né, teu procedimento esteja errado, porque você é um garoto bom, é trabalhador e obediente, né? E assim foi feito. Ele abraçou o professor, ficou feliz, mas, né, pela manhã então ele ia estudar e à tarde ia na oficina. Então ele ajudava, dentro de casa ele ajudava a mãe, né? Ajudava no serviço, tudo aquilo que a mãe necessitava, estava lá Francisco Spinelli, jovem, criança, trabalhando, porque isso é do espírito. Isso é conquista do espírito já de outras existências, né? Ele tinha essa dedicação, esse amor, essa empatia, a olhar as pessoas, o carinho, né, com que sempre tratou todas as pessoas que se aproximaram dele, sempre com muito carinho, né? Ele cumpria fielmente aquilo que dizia, ou aquilo que diz Joana de Ângeles, não permita que a pessoa se afaste de você sem levar um pouquinho da sua fé, do seu amor, da sua paz, da sua esperança. A pessoa se afastar de cada um de nós, ela tem que se sentir melhor. E era assim que Spinelli, então ele escondia, né, na cama, né, ele colocava os livros, a avó não precisava saber que ele estava estudando, então ele escondia os livros, né, embaixo da cama, e à noite, né, ele ia fazer os temas escorado numa parede, né, escondido da avó, né, preparando o seu estudo. Então, em casa, nada mudou. Ele era aquela criança carinhosa, né, com os irmãos, né, com os vizinhos, né, sempre, desde pequeno, já dando esse carinho, tendo esse afeto, né, essa conquista que eu falei que ele tem. Então, de manhã, mas teve uma certa manhã que a avó descobriu, foi lá na oficina ver como é que ele estava, e ela foi de manhã. Se tivesse ido de tarde, ia encontrar ele, mas foi de manhã e ele estava no colégio. E aí ela descobriu o plano que ele havia feito. Chegando em casa, né, ela disse, a partir de hoje, né, você não estudará mais.
né? Você não irá mais para o colégio, você vai para o trabalho, você vai aprender a profissão de ofício do seu pai. Né? Então essa foi a infância de Spinelli, mas ele nunca deixou de estudar. Então aqui Rodrigo Cavalcante de Azambuja já esteve nessa casa, né? Um amigo muito querido de todos nós. Ele escreveu esse livro, né, Caravanas da Divulgação, onde ele pegou toda a história de como começou a casa espírita, o trabalho espírita na nossa região, nos campos de cima da serra, né, as casas de Caxias. E nesse livro, também pregando a espiritualidade, são mensagens de Francisco Spinelli, né, já no mundo espiritual. E nessa revista, A Reencarnação da Federação, nos traz, né, a passagem de Spinelli. Então, o Dr. Bezerra de Menezes, né, um dia, quando o pai de Francisco Spinelli veio morar em Vacaria, e a mãe de Spinelli não recebe mais notícia dele. Né, eles ficam preocupados, e muitas pessoas já dizendo a ela, né, você tem que casar de novo, porque eu acho que aconteceu alguma coisa e ele não vai voltar, já faz anos. E ela sempre com aquela dedicação, disse, não, nós precisamos reunir a família, né, nós precisamos estar juntos. Né, olha as crianças. E Spinelli foi crescendo, e ele já numa idade adulta, já, né, saindo da adolescência, já com 18 anos, ele começa a ter sonhos. E nesse sonho ele vê um senhor, né, de barba branca, um espírito muito iluminado, e sempre conversa com ele. E fala das boas novas, né, fala sobre o Evangelho. E até que um dia, nessa preparação, ele vê esse espírito, né, aos pés da cama e fala para ele, né, o espírito conversando com o Spinelli, Francisco, há uma igreja para construir na América. Né, estavam na Itália, lá na América há uma igreja para construir. Né, e é um fato, uma terra, né, muito produtiva, é a terra do Evangelho, né, a pátria do Evangelho de Jesus. Né, vai para essa terra, vai para a América, vai para o Brasil e não olhe para trás. Né, vai e confia, porque é um trabalho para ser realizado lá. E Jesus confia, Jesus está contando contigo nessa tarefa. Mas, muito tempo depois, eu identifiquei, diz Francisco Spinelli, eu identifiquei aquele espírito. Eu não sabia quem era, mas conhecendo já, identifiquei como sendo o Dr. Bezerra de Menezes. Né? Esse espírito amigo, amoroso de todos nós, que quer o nosso bem, a nossa felicidade. E preparando Francisco Spinelli, assim como ele preparou também José Simões de Matos, que veio de Portugal, para vir ao Brasil. Foi presidente da federação, assim como Francisco Spinelli. Então, ele embarca, né, aos 18 anos, ele embarca para o Brasil e vem morar aqui na cidade de Vacaria. Né? Então, começa a desenvolver o trabalho de alfaiate, desejo da avó. Ele começa também, aos poucos, a ir trabalhando, né, muito amável, né, e apaixonado por aquilo que fazia. Porque tudo aquilo que a gente faz, a gente tem que fazer com amor. Porque aí sai diferente. Né? Até uma comida, quando nós estivermos fazendo uma comida, nós temos que colocar o nosso tempero do amor. Porque se nós fizer a comida e reclamando, né, porque não dá certo, nós estamos carregando, colocando ali um fluido pesado. Aí nós comemos, a comida me fez mal, e fez mesmo. Porque, né, nós não colocamos ali aquele tempero do amor, aquela vibração, aquele fluido positivo. Né? Quando a gente está dando passo, a gente está fazendo essa oração para que a pessoa melhore. Né? E o mesmo é com o nosso alimento, né? O nosso remédio. Então é o que Spinelli nos ensina. Né? Como a Vila de Bom Jesus estava precisando, ele em Vacaria, a Vila de Bom Jesus estava precisando de um alfaiate, convidaram Francisco Spinelli. E lá ele foi, né, para Bom Jesus, e ali ele conheceu a Adolcina, sua amada, que se tornou a sua amada esposa, né, a Adolcina. Aos 22 anos de idade, conheceu uma jovem de 17 anos, por quem se apaixonou e casou. A jovem chamava-se Adolcina Martins Araújo, filha de Frutuoso Araújo e Clarinda Martins Araújo.
E aqui é a Casa Espírita, onde Francisco Spinelli começou, né? Centro Espírita Amor, Grupo Espírita Amor de Jesus hoje. Né? Essa casa está fazendo 110 anos, né? Está comemorando esse ano 110 anos de trabalho no bem. E Francisco Spinelli começou a trabalhar nessa casa com a sua amada Dolcina. Né? Hoje é essa casa aqui, né? Comemorando 110. Então Francisco Spinelli ajudou também toda a comunidade. Né? Ele teve revenda de carros, né? Ele viu que as crianças não tinham muita ocupação, ele criou dentro da cidade, levou o cinema para dentro da cidade, né? Trazendo a cultura para as pessoas. Teve 14 filhos, né? Agora imaginem 8 filhos, né? Partiram precocemente, né? E nos diz o Evangelho, mas ele sabia, né? O item, o homem de bem, né? Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações. Então ele não se revoltou, né? Pelo contrário, quando a gente consegue manter o equilíbrio aqui, nós ajudamos quem partiu, quem retorna à espiritualidade. E isso Chico Xavier sempre nos diz, né? Quando nós estamos trabalhando no bem, quando nós estamos elevando nosso pensamento, trabalhando em função desse irmão, pelo seu aprendizado, pela alegria que a gente teve, pela vivência que tivemos com ele, né? O nosso trabalho no bem se reflete, né? Em luz a esses irmãos. Então ele sabia, o homem de bem nos diz isso. Então, indo para visitar a noiva, né? Cada vez que ele ia na casa da sua amada Dolcina, como ele era italiano, ele pegava a revista O Reformador para ler, aperfeiçoar, né, o seu idioma. E quando ele começou a ler, aquilo lhe chamou muita atenção, né? E ele passou a frequentar também, junto com a sua amada esposa, o grupo Centro Espírita Amor de Jesus. Começou a estudar as obras básicas, é isso que nos dá a sustentação, né, ao trabalho. A Casa Espírita é o estudo, né, nós conhecermos a espiritualidade, como diz Ivone do Amaral Pereira, né, ela diz: esse evangelho, nos momentos mais difíceis da minha vida, né, foi nesse evangelho, nesse livro, nesse porto seguro, nesse roteiro de luz que eu conduzi minhas vidas, né, aí que eu aprendi a superar todas as adversidades que passam. Então foi através do Evangelho, e ele estudou isso, né? Começou a estudar a doutrina, né? Junto com sua amada Dolcina, e aí começa o trabalho dele. Ele começa a lembrar, recordar daquilo que o Dr. Bezerra de Menezes diz a ele. Aí ele compreendeu a missão dele, né? Vai lá na América, né? Porque lá há muito trabalho, há muito campo a semear. Leva o Evangelho. Né? Então, Spinelli, pai de família, deixou a profissão de alfaiate para aceitar o cargo de subdelegado. Né? Então, ele já começou, né, a fazer outras funções, porque ele era muito ativo. Né? Ele não parava, não descansava. Né? Assim como foi com Allan Kardec. Né? Allan Kardec não parava um minuto. Quando eles disseram a ele: você vai trazer a codificação, vai trazer o Consolador prometido, a partir de hoje você não terá mais paz, você não saberá mais o que é descanso. Né? E assim foi com Francisco Spinelli. Né? Então, como subdelegado, né, a única arma que foi a brandura. Né? Então, mesmo nos momentos difíceis, lidando com pessoas difíceis, o que ele fazia? Usava a brandura. Né? Porque ele se colocava no lugar da pessoa, e a pessoa se transformava, né, pelo contato que tinha com ele. Né? Porque no Evangelho, capítulo 17, o homem de bem diz, né, os transviados, aqueles que estavam fora da lei, não tendo, né, não o temiam como delegado, mas respeitavam. Por quê? Porque ele também tinha esse carinho, esse respeito com aqueles que estavam sofrendo, aqueles que estavam desviando do caminho do bem. Né? Mas através da sua atitude, da sua presença, do seu amor, fazia com que as pessoas também, né, se voltassem. Então, se a ordem social o colocou, né, sob a sua dependência,
ele as trata com bondade e benevolência. É isso que traz o Evangelho e é isso que viveu Francisco Spinelli, né? Usa a sua autoridade para levantar a moral e não para esmagar, né, o seu orgulho, né? Aqui eu mando, aqui eu sou obedecido, não, né? Vamos tratar as pessoas com respeito, com dignidade, né? É isso que Jesus traz na sua passagem, né, na sua caminhada aqui na terra com cada um de nós. Então muitos deles se modificaram, né, pelo comportamento de Francisco Spinelli, pela sua conduta, pela atenção que ele dava, né, às pessoas, e as pessoas sentindo na obrigação, né, sentindo a esse amor. Que amor é esse? Né? Achava que a pessoa vinha e ia me agredir, ia me maltratar, e a pessoa chega com esse carinho, com essa ternura, né, nos tratando desse modo. E era assim, né, já começou desde pequeno, né, com a família, aprendendo isso. Então que aprendemos a espalhar o perfume da caridade por onde passarmos. Foi isso que Francisco Spinelli fez, né? Por onde ele passava, as pessoas que encontrava pelo caminho, né, as pessoas se modificavam, encontravam nele, né, essa energia, esse amor, né? A maior divulgação da doutrina espírita é isso, né? Por isso que Francisco de Assis dizia: vocês vão em dois, falem sobre o Evangelho de Jesus, né, se precisar, mas usem o vosso exemplo. Então, ele nos diz assim, né, que às vezes aquele que está preso, aquele que está nessa situação, né, isso está no livro Pregando a Espiritualidade, ele diz, né, os culpados já estão demais machucados por dentro e por fora, já estão sofrendo. Por que a gente vai tocar mais na ferida? Por que a gente vai pisar em cima? Por que não dar a oportunidade, né, da pessoa se reerguer? E foi o que ele fez, né, durante toda a sua caminhada. Toda pessoa, né, ninguém jamais ouviu falar dele uma palavra áspera, né? Foi um espírito que deixou a sua encarnação, né, voltou à pátria espiritual sem ter feito um único inimigo, né? Foi um exemplo a todos nós, né? Então, ocupou-se mais tarde o cargo de secretário e tesoureiro da prefeitura de Bom Jesus. Então, muitos amigos, né, nós temos a Soleni de Cambará, que seu pai estava indo para a guerra, e ela nos diz, né, o pai estava indo para a guerra e ele precisava de dinheiro. E Francisco Spinelli estava trabalhando no banco e não podia emprestar o dinheiro para ele. Já o banco não permite. E ele, quando ele está saindo, diz: o banco não pode, mas eu posso, né? E ali ajudou essa pessoa que estava vivendo um momento muito difícil com a família, né? E através da ajuda financeira de Francisco Spinelli, né, conseguiu restabelecer. E quando retornou, né, ele conseguiu saldar, né, essa dívida. E Spinelli, que não tinha pedido, né, nada de... Então é um homem de bem. Usa, mas não abusa dos bens que lhes são confiados, né? Aquilo que nós recebemos de Deus, os dons, é para ajudar. O forte não veio para pisar no fraco, para machucar o fraco. O que sabe mais não veio para humilhar aquele que não sabe, né? Aquele que sabe mais tem que encantar aquele que não sabe, né? Essa é a doutrina de Jesus. Esses são os ensinamentos que Francisco Spinelli vem nos trazendo. Mais tarde, amante dos livros, né, como era o começo, né, começou sozinho a estudar para advogado. Não pôde em criança, agora ele começou a estudar para... Então não sente prazer em aprovar ou procurar os defeitos dos outros, colocá-los em evidência. Ah, mas essa pessoa não, né? Ele nunca fez isso com ninguém. Se a necessidade isso obriga, procura sempre o bem que pode atenuar o mal, né? Ou seja, o amor cobre uma multidão de pecados, né? Por que eu vou divulgar? Mas todo mundo tem um lado bom, né? Mesmo aquele que às vezes está no maior erro, ele tem um lado bom. E Jesus conhece a cada um de nós.
Por isso ele nos dá sempre a oportunidade de recomeçar. Né? Muitas vezes nós erramos e precisamos tanto do perdão, da compreensão daquele que está ao nosso lado ou aquele que a gente agrediu. Nós precisamos. Né? Então nós precisamos também desenvolver essa amorosidade com aqueles que caminham ao nosso lado. Em bom Jesus ele conhece então aquele que seria, né, um dos maiores amigos, né, um dos maiores companheiros, né, aquele que veio de Portugal, José Simões de Matos, foi presidente da federação, né, e juntos, né, em 1920, Francisco Spinelli, né, começou a viajar o Brasil inteiro com Leopoldo Machado. Então, junto com Leopoldo Machado, né, com muitos trabalhadores, Arthur Lins de Vasconcelos, né, muitos trabalhadores começaram a ir para o norte, o Brasil inteiro divulgando a doutrina espírita, né, formando pacto áureo, né, para que a união entre as casas se fortalecesse. E é interessante porque o Leopoldo Machado e Spinelli criaram um elo muito grande entre Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro. E hoje, né, vindo, agora não, mas muitas oportunidades recebemos aqui, né, até nessa casa, o grupo Leopoldo Machado, né, através de Leopoldo Machado, que, junto com o Spinelli, continua o trabalho. Hoje eles dizem, os nossos braços fluídicos precisam de vossos braços físicos para abraçar as pessoas, para abençoar as pessoas, para reerguer as pessoas. Né? Nós, os espíritos, eles dizem, nós precisamos da vossa voz, né, para levar uma palavra de ânimo, de esperança, de confiança às pessoas. Então existe ainda esse intercâmbio. Né? Em 1938 ele vai e funda, né, ajuda a fundar a primeira rádio. Né? Em Bom Jesus ele participa da fundação do hospital. Ou seja, ele estava em todas as atividades. Ele pensava em todos. Né? Não tem hospital, as crianças, não tem cinema, vamos fazer um cinema. Né? Vamos dar oportunidade às pessoas. E aqui começa a caravana da fraternidade. Né? E ele aqui em Caxias, região, ele também faz, né, a caravana onde viajam, vão às casas espíritas participando, divulgando a doutrina espírita. Aqui Leopoldo Machado, né, que junto com o Spinelli, ajudou a divulgar a doutrina espírita. Então o Spinelli, onde ele passa, ele deixa, né, sua marca inconfundível. Né, porque era muito difícil não ver a presença dele trazer alegria para as pessoas. Encontrar Francisco Spinelli na rua e não sentir essa alegria, esse amor. É como se nós encontrássemos hoje Divaldo, né, Chico Xavier, né, são espíritos missionários que vêm mostrar para nós, é esse o caminho. Né, e todos nós estamos nesse caminho, nós podemos, né, nos tornar essas pessoas. Né, então, os legítimos embaixadores do Cristo na Terra, aonde passam, deixam rastro de caridade. Aonde falam, né, deixam imagens positivas nas mentes dos ouvintes. Né, e aonde trabalham, fazem construções sólidas e iluminam corações. Né? Onde passam, sempre deixam uma marca nas pessoas. E que bom quando nós podemos participar da vida de uma pessoa com conselho. Às vezes é um abraço. Né? O Dr. Bezerra de Menezes tirou a pessoa do suicídio com um abraço. Né? Eu vou te dar um abraço em nome de Maria de Nazaré e tu abraça teu filho, tua filha, tua esposa. E salvou ele do suicídio. Um abraço. Né? Então, é o que ele nos tem ensinado. Então, ele percorria, né, os povoados no campo de cima da serra, divulgando a doutrina espírita a cavalo. Né? Hoje nós vamos a Cambará, temos o carro, temos facilidade, viemos a Garibaldi, temos facilidade, tem asfalto, né? Mas ele era numa mula, né? Às vezes num cavalo, numa mula, com a mala de garupa, colocava a codificação, ficava dias longe de casa, dias, né? Porque enfrentava o mau tempo, a chuva, o frio, né? Muitas vezes não tinha onde pousar, né? Porque as pessoas não queriam receber,
Né? Imagina esse espírito vindo aqui na nossa terra, não, fecha as porteiras, não deixa entrar. Né? Então, assim foi com Jesus. Né? Quando o José bateu na casa de todas as pessoas, né, para que Jesus pudesse nascer em sua residência, ninguém abriu a porta. Ninguém quis receber o governador. E assim foi com o Spinelli. Né? Muitos não queriam lhe receber, perderam a oportunidade de trazer à luz as suas vidas. Mas aqueles que abriram, né, aqueles que o receberam com muito carinho, né, se iluminaram, né, se tornaram pessoas melhores, formaram núcleos familiares e hoje são casas espíritas. Né? Então, dias e noites a cavalo, né, percorria o povoado em cima dos campos da terra, fundando núcleos familiares. O trabalhador, e olha a preocupação dele, ele via lá o trabalhador, aquele que estava lá na horta, aquele que trabalhava o dia inteiro, não tinha tempo, não tinha condições físicas, não tinha o tempo, não tinha condições de ir à casa espírita. Né? Ele dizia, o trabalhador humilde nos desconhece, nós precisamos ir até ele. Né? Nós precisamos, porque vivendo um dia cansativo de labor, né, não dispõe de tempo físico nem mental para as divulgações, para o conhecimento, né, dos problemas do espírito, para ter o entendimento sobre a espiritualidade. Nós precisamos ir até ele. Por isso ele pegava, né, o cavalo, enquanto a Dulcina, sua amada esposa, ficava cuidando dos filhos, ele ia divulgar o Evangelho. Né? Muitas vezes febril, muitas vezes com febre, né, doente, a cavalo, né, horas e horas viajando, com dificuldade, com dor, mas divulgando o Evangelho de Jesus. Né? Então, nós temos a oportunidade de conhecer, né, a sua neta, Dioneia, que trabalha no Centro Espírita Amor de Jesus, Grupo Espírita Amor de Jesus, em Bom Jesus, e ela fala do vô. Né? Como um bom italiano, ele chegava cansado, né? Nessas viagens, não tinha luz, né? Estrada muito ruim, né? Todo molhado, né? Ele com dificuldade também, com problemas de saúde, com colesterol, mas ele dizia, eu preciso comer, né, o meu macarrão, né? Eu preciso, porque o desgaste foi muito grande, né? Mas o amor era sempre o maior. Então ele diz assim, perseveramos, embora não colhamos de imediato os frutos, né? Porque tudo tem o seu tempo, né? Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de sorrir, há tempo de chorar. Né? Então quando nós plantamos algo, uma salada, tem o seu tempo necessário. Né? Cada alimento tem o seu tempo. Né? Ou, como diz, quem planta tâmara não come tâmara, né? Porque ela leva 100 anos. Mas eu vou plantar para quem vem, para quem está chegando. Né? Então, persistir. Ah, não está vendo o resultado? Persista. Né? O que os espíritos de luz sempre nos dizem, persistam. Tenho fé, tenho determinação, as dificuldades elas passam. Né? Isso que Maria de Nazaré diz a todos nós. Filho, isso passa. O momento está difícil, mas vai passar. Não se desespere. Ninguém está sozinho, todos nós estamos acompanhados. Né? Então, esses espíritos que vieram, né, nos trazer essa mensagem, vieram de outros estados, outros países. Né? José Simões de Matos, né, foi presidente da federação e eu lhe ouvi falar sobre Spinelli. Diz que é essa pessoa que vai pelos campos, ouve falar tão bem, as pessoas comentam e ele quer saber quem é. Né? Mas cada vez que ele chegava, que ele ia ao local, Spinelli esteve nessa cidade, eu vou lá na cidade. Quando chegava na cidade, cadê Spinelli? Já saiu. Foi para onde? Foi para outra cidade. Chegava na outra cidade, Spinelli. Ah, ele esteve aqui agora, mas já saiu. Ele andava e não parava. A sua força, a sua determinação, a sua fidelidade ao Evangelho foi muito grande. Né? Então, dificilmente... Então, Matos vem morar em Bom Jesus, né, devido ao seu problema de saúde. E ali ele convida Francisco Spinelli para dirigir, para ir morar em Porto Alegre, para participar da federação. Né? Spinelli agora também, ele monta, né, cria uma companhia de ônibus, né, a dificuldade das pessoas se deslocarem de cidade. Ele, junto com seu irmão, né, ele cria
Regis, né, essa agência de ônibus. Em 1996, marca a transferência de Spinelli com toda a sua família para Porto Alegre. Então ele vai morar em Porto Alegre, né, e passa a desenvolver, né, todo o trabalho. Francisco Spinelli leva a mensagem espírita a toda parte, né, em todos os lugares, a todas as casas espíritas ele está visitando grupos em toda parte, divulgando os ideais, né, dos momentos mais belos do espiritismo. Spinelli é, sem dúvida, o moderno peregrino do novo cristianismo. Ou seja, Paulo de Tarso também, né, quando começou a levar o Evangelho de Jesus, também foi, né, nessa luta, né, nessa determinação, foi apedrejado com dificuldade. E Spinelli, já na federação, ele se preocupa, né, em levar a juventude, né? Uma das grandes metas de Spinelli era levar a juventude, né, para o espiritismo. Precisamos levar a doutrina às crianças, precisamos evangelizar as crianças, porque aquela criança evangelizada ela não vai te assaltar lá na frente, né? Então nós precisamos educar as crianças. Quem evangeliza uma criança prepara para si um berço ditoso para o futuro. Então, ele diz assim, voltamos a mente, as mãos, em preparação para a infância, auxiliando o futuro, mas levamos também o ânimo, né, de Allan Kardec, a velhice. Né? Tenhamos também essa compreensão, né, como teve Joaquim Cacique de Barros, com aqueles que estavam abandonados, estavam desencarnando sem ter alguém do lado, precisamos, né, cuidar deles, nossos pais. Spinelli participou de várias caravanas, né? Quando ele chegava numa casa, né, ele não ficava em hotel, né? Ele queria ficar na casa, no lar, para que depois do Evangelho, depois da doutrina, ele pudesse conversar e aproveitar, orientando, né, a direção, orientando as casas sobre a doutrina espírita. Aqui ele, junto com a família, fazendo o Evangelho no lar, ele começou a fazer o Evangelho no lar e chega um momento em que os vizinhos também começam a participar. Eles começam, Evangelho no lar, Spinelli está fazendo, e todos os vizinhos começaram a ir. E começou a encher a casa. E quando Francisco Spinelli fazia o Evangelho no lar, né, então era uma festa, né, para a comunidade. Então falava sobre Jesus, né, o seu amor, seu conhecimento, falando sobre Jesus, e as pessoas saíam dali renovadas. Mas teve um momento, né, que ele teve que voltar à espiritualidade e as pessoas continuaram, porque a sua amada Dulcina continuou, né, com o Evangelho. E chega um momento que ela vê que está muito grande a participação das pessoas e ela diz assim, né, a partir de hoje, né, nós precisamos fundar uma casa espírita, e cujo terreno eu estou doando nesse momento. Né? E ali ela funda também a Casa Espírita, dando oportunidade às pessoas, né, em homenagem e a casa se tornou, né, Francisco Spinelli, em Porto Alegre. Ele funda, né, o seu objetivo é cada casa espírita ter uma biblioteca, né, a divulgação do Evangelho. Funda uma editora, né, Francisco Spinelli. Ele era apaixonado pelo livro espírita, né, tanto que ele dá, aonde ele vai, ele compra o livro e sempre dá um livro de presente. Eu entrei na doutrina espírita porque eu ganhei um livro de presente. Né? Muitas vezes a gente diz, eu entrei pelo amor, pela dor. Eu entrei porque eu tinha aquele questionamento. E um dia alguém chega e um amigo me dá aquele evangelho, capa laranja, antigo, e eu comecei a ler e aquilo me encantou. Né? Ali estavam todas as respostas que eu buscava, né? Estava ali naquele livro, né? E a partir daí eu comecei. Então a importância de dar um livro, doar um livro, né, para alguém, é o que ele fazia. Levou à feira do livro, né, a Casa Espírita levou para a feira do livro, e muitos que trabalhavam com ele tinham a preocupação porque as pessoas iam lá e pegavam o livro e roubavam, ou levavam o livro e saíam sem pagar. E as pessoas ficaram cuidando, e Spinelli disse, não cuida. Né? Deixa a pessoa levar o livro.
porque isso vai evangelizá-la. Né? Então, uma visão, né, de um missionário. E assim ele fez. E aqui ele recebeu, né, uma mensagem de Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, que diz assim, né, sua importância para o momento no meio espírita é tão expressivo que ele foi destinatário de uma carta de Emmanuel. Nunca demonstrou sinal de esmorecimento. Emmanuel dizendo, ele nunca vi ele esmorecer, em momento algum. Né? Com as dores, com as dificuldades, nunca esmoreceu. Abrindo mão, muitas vezes, dos momentos e prazeres da vida particular. Deixou o lar, é tão bom ficar no lar, está quente, por que eu vou sair no frio? Nunca pensou assim. Né? Eu preciso levar a doutrina espírita, preciso levar, enquanto a Dulcina, né, cuidava das crianças. Foi um líder humilde sem ser omisso, calmo, afável, sem deixar de ser firme e convincente. Sincera e devotadamente pregava o Espiritismo pela palavra e pelo exemplo. Muitas vezes ficaram a dever a tranquilidade e a reforma de costumes que desfrutam. Integrou-se perfeitamente ao solo que escolheu para viver. Palavras de Emmanuel, que estava acompanhando Francisco Spinelli. Né? Então, é um exemplo a todos nós. O ex-presidente da federação, né, Pedro Michelina diz, foi o anjo que Deus mandou à serra. Né? A sua liderança nasceu da sua personalidade, da sua autoridade. Né? Então, todos confirmam que onde ele passava, ele deixava sinais de alegria, de amor, né, de esperança. As pessoas ficavam ali dever a sua transformação. Né? Como é que você se transformou? Eu ouvi uma palestra do Francisco Spinelli, né, e aquela palestra me tocou muito. Né? E eu tenho acompanhado a sua caminhada, seus momentos, e as pessoas se transformavam. Né? Então, seus atos, suas atitudes jamais desviaram dos ensinamentos de Jesus. Né? E é assim que encontraremos Spinelli no momento da sua desencarnação. Né? Sentia faltar-lhe cada vez mais a força, né? As energias orgânicas. Se poderia dizer o mesmo que se disse a Kardec, né? A faca gastou a bainha. Né? De tanto trabalhar, se dedicar, ele retorna ao mundo espiritual. O fato inquestionável é que Francisco Spinelli continua, né, entre nós, né? Seja através das suas obras, mas principalmente do seu exemplo, que a gente está falando hoje aqui. Né? Tudo que ele deixou. Né? Então foram dias felizes. Isso aqui é uma mensagem de Spinelli, que ele diz assim, quando ele falou, recebeu de Bezerra de Menezes, que teria que vir à América, foram dias felizes aqueles em que a comunidade espírita foi sendo edificada com as forças de cada um, daqueles espíritos endividados como eu, que vieram resgatar na pátria do Evangelho o seu compromisso com Jesus. E é todos nós, né? Nós assumimos esse compromisso com Jesus. E certamente Ele próprio, o Espírito, tem estado conosco em todos os momentos, em cada viagem anterior, em cada projeto, em cada encontro. Os instrutores espirituais desencarnados retornem ao corpo físico para realizar a tarefa que compete a todos nós. Então estão nos inspirando, vieram, deixaram um rastro de luz, voltaram à espiritualidade e hoje nos intuem. Mas ele diz, vocês têm que realizar o trabalho que cabe a vocês encarnados. E aqui, encerrando, né, tem essa mensagem que Francisco Spinelli trouxe o ano passado, aqui na casa, né, através do Nicola Frattari, né, que Spinelli é aquele espírito que está ajudando Jesus, né, nesse momento de transição da comunidade, né, da terra, e está nos auxiliando a todos. E ele diz, né, aos amigos dali de terrenas que perseverem, né, no trabalho do Cristo, na fé, na esperança de alçarem vitória. Eu venho abraçar a todos com o mesmo objetivo de antes, o mesmo entusiasmo pelo trabalho e o mesmo amor pelo desenvolvimento e o progresso. Jesus nos abençoe os dias operosos. Sejamos pacíficos e sairemos vitoriosos. Sejamos sensatos
e encontraremos o caminho do bem. Só o trabalho nos conduz, né, à luz maior. Jesus nos abençoe, do amigo de sempre, Francisco Spinelli. Então ele está dizendo, eu estou sempre com vocês. E a gente sente ele sempre presente, né, principalmente quando a gente chama ele, né, quando a gente quer a sua presença na nossa vida, e está auxiliando todas as casas. Né? Então é esse amigo que a gente traz na noite de hoje, que ele possa estar sempre presente em nossas vidas, seus exemplos de amor. Está difícil, lembra de Spinelli, lembra, jamais esmorecer. Que Deus, de amor e de bondade, proteja a todos. Que assim seja. Então só nos resta fazer a nossa prece, agradecendo a esses espíritos amigos e amorosos que aqui se fazem presente, nos envolvendo nessa luz, nesse amor. Obrigado, Deus, por essa casa de luz, casa de Jesus que aqui nos acolhe, sempre com muito carinho a todos nós, onde aqui viemos reviver os teus ensinamentos de amor e de paz. Obrigado por esse momento tão importante em nossas vidas, pela escolha que fizemos de estarmos hoje nessa casa, todos nós, para aqui reviver os teus ensinamentos de amor. A esse espírito amigo e amoroso, amigo de todos nós, Francisco Spinelli, pelo seu amor, pela sua dedicação, por tudo que tem nos dado, pelo seu apoio, seu amparo, sua inspiração, nos trazendo sempre a motivação para continuarmos a nossa caminhada com amor, com fé, com esperança, para superarmos cada momento, aquele momento difícil, aquele momento delicado, que possamos continuar no trabalho, confiando na espiritualidade maior que não nos abandona, que nos ampara, nos impulsiona sempre para o caminho do bem, o caminho do amor, afastando de nós todo e qualquer sentimento que seja contrário ao amor e à caridade. Que possamos persistir na nossa caminhada, compreender aqueles que ainda não encontraram esse caminho do amor, mas que através das nossas atitudes, nossos gestos, nossos atos de amor possam envolver a todos. E que possamos, Jesus, sair daqui melhores, fortalecidos. Muito obrigado por esse momento. Pedimos a toda essa equipe que abençoe e fortaleça a todos os trabalhadores dessa casa, dando-lhes o ânimo para que essa luz continue acesa, continue amparando, acolhendo a todos os irmãos encarnados e desencarnados, que aqui são endereçados pela espiritualidade, que são trazidos amorosamente, que são convidados a estarem nessa casa de Jesus. Que nessa noite possamos retornar aos nossos lares felizes, porque recebemos sempre de Deus a oportunidade de trabalho, de entendimento, de esclarecimento. E a todos aqueles que estiverem ao nosso lado, sinta em nós a sua presença amiga e amorosa. Que a sua luz, o seu amor estejam sempre presentes em nossas vidas e em nossos corações. E que assim seja.